A graça e a paz, meus amados. Amém. Meus irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui esta noite, atendendo a solicitação do nosso pastor Cícero, a qual nós mandamos o nosso abraço. E antes de iniciarmos esta noite, eu gostaria que cada um de nós pudéssemos orar pelo nosso pastor, pela sua esposa, para que o Senhor possa entrar com providência, entrar com cura na vida dele. Queria que você se colocasse de pé neste momento. Pastor Cícero, nosso abraço. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. E é uma responsabilidade muito grande. Muito obrigado pela confiança, pastor. Curve sua cabeça. Eu não quero só orar eu agora neste momento, mas que você também possa abrir a tua boca e orar pelo nosso pastor. Não só por ele, mas por aquelas pessoas que também se encontram enfermos. Que Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Ele opera, Ele operou, Ele opera e vai continuar operando milagres em nossas vidas. Oremos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos nesta hora, Senhor, o Teu povo aqui se encontra neste momento, para Te apresentar a vida do anjo desta igreja, Senhor, para Te apresentar a sua esposa, que o Senhor possa visitar neste momento, Senhor, repreender toda enfermidade, Pai, que porventura possa estar no corpo do Teu servo e da Tua serva. Nós Te louvamos, Pai, porque nós sabemos que Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que restaura a saúde, Senhor. Tu traz à vida aquilo que porventura morreu, Senhor. Mas nós queremos que o Senhor, neste momento, possa entrar com providência na vida do nosso pastor. Tu sabes, Senhor, o quanto o Teu povo, Senhor, quanto as Suas ovelhas amam o Senhor. Que o Senhor possa estar restaurando, para que Ele possa estar conosco aqui, Te louvando e Te bendizendo, Senhor. Trazendo o Teu recado para conosco, cada noite, cada dia, Senhor. Fazendo, Senhor, a Tua obra aqui nesta terra. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Continue de pé neste momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 8. Eu vou lhe dar uma dica. 2 Samuel fica depois de 1 Samuel. Tá certo? É logo no comecinho da Bíblia. Não sei se Bartô vai conseguir colocar ali. Mas, para ganhar tempo, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Se você não conseguiu ainda, já está ali. 2 Samuel, capítulo 9. Perdão, eu falei 8, me perdoe. 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Já foi louvado aqui que você é raridade. Você é raridade do Senhor. A tua raridade está debaixo da graça do nosso Deus. Fala assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Diz assim o primeiro versículo do capítulo 9 de 2 Samuel. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém, por acaso, na casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo, pois, Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrou-se com o seu rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, porque por amor de Jonatas, teu pai, eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão, sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é este teu servo, para teres olhado
para um cão morto tal como eu. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu Senhor. Curva a tua cabeça neste momento, meu amado. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos nos colocar à tua disposição, Senhor. Que eu possa diminuir, Senhor, como nós já cantamos aqui, e que o teu nome seja glorificado. Fala, Senhor, aos nossos corações. Fala aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Que nós possamos, Senhor, ter humildade para reconhecermos que sem Ti nada somos, que sem Ti qualquer valor que possamos ter não existe. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados. Meu querido, minha querida, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor. Um texto que talvez algumas pessoas não conheçam. Talvez algumas pessoas não associaram ainda e ainda não têm um conhecimento. Mas é um texto que fala muito aos nossos corações. Fala muito, mesmo sendo no Antigo Testamento, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que, irmão, o irmão está falando isso? Nós sabemos que a dispensação, grande parte da dispensação em que se encontrava o povo de Israel durante o Antigo Testamento era a lei. A lei fazia parte da dispensação, inclusive nesta época. Só que a graça de Jesus, ela está presente desde a criação do mundo. Nós estamos debaixo da dispensação da graça que foi derramada através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, e Ele trouxe assim a graça manifesta do nosso Deus, sem nós merecermos. Eu acredito aqui que você sabe o significado de graça. Graça é um favor imerecido. E mesmo no Antigo Testamento, debaixo da dispensação da lei, nós já víamos a graça de Jesus, a graça de Deus manifesta em seu povo. A lei era que comandava na época. Deus tirou o seu povo do Egito e deu as leis para que ali pudessem se cumprir. É uma forma de Deus se manifestar a todo o homem. Deus, Ele escolheu várias partes da história e para facilitar o conhecimento, a revelação de Deus para com o homem, Ele agiu e dividiu a história dessa maneira. Eu não vou entrar aqui nas outras dispensações, mas a dispensação em qual estava essa história se passa, foi a dispensação da lei. Mas nós podemos ver grandemente o agir de Deus, a graça de Deus manifesta na vida de Mefibosete. Mas para que você possa entender a história de Mefibosete, nós temos que voltar um pouco no tempo. Nós temos que compreender o porquê das circunstâncias que cercavam a vida de Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas. Acredito que todos aqui conhecem a história. Talvez você, visitante, mesmo sem ser evangélico, você também já ouviu falar da história de Davi. Davi foi um grande homem de Deus. Davi é considerado o maior rei de Israel. E nós vemos que todo o propósito de Deus na vida de Mefibosete está entrelaçado a partir da vida do seu avô, a partir da vida do seu pai e de Davi. Nós vemos o agir de Deus na vida dele. E nós vemos a manifestação da graça desde o início da sua vida. Saul, os irmãos sabem disso, Saul foi o primeiro rei de Israel. O primeiro rei que comandou essa nação. E ele tinha um filho, Jonatas, que era muito próximo a Davi. E os irmãos conhecem a história de saber que Davi foi aquele que derrotou o gigante e que era apreciado pelo povo de Israel. E isso gerou em Saul uma inveja, uma ira. E nós vemos Jonatas, o seu primogênito, que naturalmente seria
ele seria o sucessor de Saul, mas ele sabia que quando ele conhece Davi, ele vê em Davi um homem que era ungido por Deus. E eles criam uma amizade muito grande, a ponto de Jonatas abrir mão do seu direito, abrir mão daquilo que era seu por direito, da herança do trono. E ele sabia que Davi tinha algo especial. E ele, sabendo disso, sabendo dos planos de Deus na vida de Davi, ele não teve uma usurpação disso. Nós podemos fazer aqui uma analogia e colocar Jonatas como um tipo de Cristo. Cristo se revela, nós podemos fazer um paralelo da representação de Jonatas com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que esta amizade, nós vemos que esta proximidade que eles tinham, iam gerar algo lá na frente. Então, Davi, ele foi perseguido por Saul, e vários livramentos que ele teve, foi por conta de Jonatas. Jonatas avisavam. E Jonatas e Davi, eles criam um pacto. Um pacto que lá na frente, ele ia ver o porquê. Eu gostaria que Bartô colocasse agora em 1 Samuel, capítulo 20, do 12 ao 15. Você pode acompanhar por aqui, ó, tá certo? Eu não estou com o laserzinho do pastor, mas você pode acompanhar conforme a gente vai lendo. E diz assim a palavra do Senhor: E disse Jonatas a Davi: O Senhor Deus de Israel seja testemunha, sondando eu a meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, eis que se houver coisa favorável para Davi, e eu então não enviar-te, e não tu fizer saber, o Senhor faça assim como com Jonatas, outro tanto, que se aprouver a meu pai fazer-te mal, também tu farei saber, e te deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com meu pai. O 14. E se então ainda eu vier porventura, não usarás comigo de beneficência do Senhor para que eu não morra? Nem tão pouco, preste atenção nessa parte agora, nem tão poucos cortarás da minha casa a tua beneficência eternamente. Nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a cada um dos inimigos de Davi. Essa passagem, Jonatas e Davi estavam fazendo um pacto. Jonatas protege Davi por saber da condição de Saul, da ira de Saul para com Davi. E ele faz com que Davi prometa usar de bondade para a casa, o 15, ó. E nem tão pouco cortarás da minha casa a tua beneficência, a tua bondade. Algumas versões falam justamente para Davi lembrar que dessa bondade que ele teria de ter para os herdeiros, para os filhos, para a família de Jonatas. E lá na frente nós vemos isso acontecer. Deus, ele faz promessas em nossas vidas através do Filho dele, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a história de Mefibosete começa justamente com Davi lembrando dessa promessa. Nós lemos que Davi chegou um dia, parou e pensou. Ele lembrou dessa promessa. Promessa não é algo que você se cumpre de um dia para outro. Se eu disser que vou fazer algo, eu simplesmente faço. Mas se eu te prometer, não vai ser imediatamente, é futuramente. E nós vemos que uma promessa depois de tanto tempo, Davi, ele teve a preocupação de cumprir. Já tinha passado vários anos, Jonatas já havia morrido, Saul já havia morrido. E você vai entender o porquê da situação que Mefibosete se encontrava. E passa-se os anos,
E nós vemos Davi lembrar. E uma coisa que é difícil para todo crente é ter paciência com as promessas do Senhor. Meus irmãos, a tal da promessa é algo complicado de a gente às vezes esperar. Às vezes a gente pede algo a Deus e a gente tem pressa. Mas eu fico olhando na Bíblia, eu fico olhando nos grandes exemplos de homens que esperaram muitos anos para que as promessas na vida deles se pudessem se cumprir. Eu não sei quanto tempo você tem aguardado no Senhor algo que vai acontecer na tua vida, mas eu tenho um recado para você esta noite. Se fosse eu que te prometi, você tinha direito de duvidar. Mas o Senhor, aquele que não mente, aquele que não falha, se Ele te prometeu, espera. Pode esperar, porque Deus, Ele não falha, Deus, Ele não mente. As promessas que Deus tem na tua vida, elas se cumprirão. Basta você crer, basta você esperar. Esperar não é fácil, mas basta que você tenha paciência e espere no Senhor, porque aí você vai ver o agir de Deus. E nós entramos propriamente na história de Mefibosete através dessa lembrança de Davi. Davi se lembra e lembra, e alguém fala para ele deste jovem, Mefibosete. Mefibosete, eu encontrei algumas traduções para o nome dele. É um nome estranho, é um nome diferente. Mas algumas versões falam da boca da vergonha, vergonha destruída. Os irmãos sabem que naquela época, os nomes das pessoas eram baseados em algumas situações em que elas se viviam. Nós vemos durante a Bíblia, durante todo o Antigo Testamento, pessoas com vários nomes, pessoas que Deus troca o nome, como Jacó, que os irmãos sabem do significado de traiçoeiro e passa para Israel. E Mefibosete não foi diferente. Mefibosete, que tem esse nome de vergonha, da boca da vergonha, de vergonha destruída, era algo que estava enraizado à sua história. Eu queria que Bartô colocasse aí 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Vocês vão entender agora o que nós lemos no texto, vimos que ele era aleijado, e vocês vão ver a situação, aqueles que porventura ainda não conhecem. Diz assim, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Gisrael. E a ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era? Bora acordar, pessoal. E o seu nome era? Amém. E o seu nome era Mefibosete. E nós vemos essa história. Acontece que quando Saul é perseguido pelos seus inimigos, ele chega a um ponto onde Saul, Jonatas, toda a família, eles são mortos. E havia um costume naquela época. Naquela época não tinha piedade. Se um reino ele quisesse ser destruído, toda a geração dele teria de ser destruída. Eles caçaram tudo. Caçaram todos da família. E vocês podem ver que o único que escapou foi Mefibosete. Só que ele não escapou de uma forma. Ele escapou de uma maneira trágica. Além de perder sua família de uma hora para outra, ele era príncipe de Israel, neto de Saul. Tinha tudo para crescer durante e perante o povo de Israel. Ele tinha tudo, assim como o homem. Mefibosete aqui é um tipo de nós, é um tipo dos homens. Por quê? Deus quando cria o homem, Ele cria o homem para viver em harmonia para com Ele. Só que passa o tempo, o que é que acontece? A queda
que se apoderou a vida que Mefibosete levou, também ela nos lembra a queda que Adão teve lá no Éden. Escute, olhe para mim. A queda do homem, ela afasta a presença, afasta da presença de Deus. Então, nós vemos que esta queda, esse distanciamento, ele faz com que deixe marcas. As marcas que ficaram em Mefibosete, ele levou durante toda a sua vida. Bem assim é o pecado. O pecado, quando entra na vida de Adão, ele gera uma consequência que até hoje e até o fim dos tempos, ela ficará. Só que este pecado, estas marcas, que nós, que também somos pecadores, ficam em nossas vidas, nós vemos que já tinha o agir de Deus, o plano de Deus, a graça do Senhor, ela já havia todo o plano, assim como Jonatas e Davi. Davi, aqui, ele é figura de Deus, ele é tipo de Deus. Jonatas, ele é um tipo de Cristo. Então nós vemos o rei Davi, que é tipo de Deus, e Jonatas, eles fazem um pacto. Assim como o pacto do rei, do nosso Deus, com o nosso Jesus, ia terminar na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, e esse pacto de graça seria derramado sobre cada um de nós, desde Adão até o último dos pecados que ainda vai acontecer antes da volta de Jesus. E essa graça que nós vemos manifestada através de Jesus, é justamente isso e que nós vamos estudar esta noite. Se nós tivéssemos de dar um título a esta pregação, eu colocaria a graça que nos leva à mesa do Rei. Só a graça do Senhor Jesus Cristo, na minha vida e na tua vida, ela é capaz de nos trazer de volta, de tirar do mundo, de tirar de Lodebar, que mais à frente você vai entender o significado dela, para transformar e para levar lá para Jerusalém. Jerusalém é uma figura dos céus. Lodebar é uma figura do mundo. Todos nós aqui estivemos um dia em Lodebar, mas esta noite, Deus, Ele tem algo para você. Se porventura você se encontra em Lodebar, é hora de você sair e de você se dirigir à mesa do Rei. Você tem valor, foi cantado aqui. Quando o diácono Jorge estava sugerindo esse hino que a gente cantou, eu digo, Senhor, como as coisas se encaixam? Ele não sabia qual seria o tema da mensagem, eu também não sabia isso, mas as coisas de Deus, elas se entrelaçam. E nós vemos aqui, meus amados, que a primeira coisa que nós aprendemos através da graça que nos leva à mesa do Rei, é a graça de Deus que se manifesta por conta da queda do homem. A queda do homem deixa marcas. A queda de Mefibosete, quando ele tinha 5 anos, deixou marcas, ele quebrou as 2 pernas. Na época, não tinha clínica de fraturas, na época não tinha hospital especializado, então aquela fratura não foi cicatrizada de uma forma qualquer. Então isso gerou um desconforto durante toda a sua vida. Olha para mim aqui, meu querido. Tem coisas na tua vida que tem feito e que tem deixado marcas. Aquilo lá no teu passado, que tem deixado marcas na tua vida, que tem trazido consequências até hoje. Mas uma coisa eu quero te dizer, essas marcas do passado, elas ficarão no passado. E no nome de Jesus, você vai ter um renovo esta noite. No nome de Jesus, essas marcas que tanto tem te incomodado, vai cair por terra. E nós vamos aprender com Mefibosete algumas marcas da qual ele passou. As marcas que geraram nele
A primeira que a gente pode citar é a familiar. Meus irmãos, nos dias de hoje, o que nós temos visto de lares que estão desorganizados, de lares em que o inimigo tem investido cada vez mais pesado para desestabilizar. Sabe por quê? O inimigo, ele sabe que se o teu lar não estiver estabilizado, não estiver firme na rocha que é Jesus, a sociedade como todo, ela paga. Nós temos visto o levante do inimigo na vida das famílias, como teve a família de Mefibosete. O inimigo tem se levantado nos dias de hoje, e você talvez tenha marcas na tua vida, marcas que os teus familiares te causaram, que está até hoje te incomodando. Meus irmãos, eu tenho um testemunho para dar. Eu tenho 37 anos de idade. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Durante 34 anos da minha vida, 32, meu lar nunca foi exemplo para ninguém. Irmão, o seu lar nunca foi exemplo para ninguém, nunca. Eu tive uma família desestruturada com meu pai e com minha mãe. Presenciei muitas brigas. Presenciei muitas situações. E essa consequência desse lado desestruturado levou, sabe o quê? A quando eu formei a minha família com a mãe dos meus filhos, sabe o que é que aconteceu? Ficou um lar estruturado. Não. A mesma desestruturação que eu passei, vendo nos meus pais a forma que eles resolviam seus conflitos, eu tentei levar para o meu. Por isso, pai, por isso, mãe, olha para mim aqui, tenho alguma coisa para você, para falar para você. Tome cuidado com o que você tem passado para teus filhos. Aquilo que você tem passado para teus filhos, ele lá na frente, ele vai passar para a sua família. Você quer para teu filho um lar desestruturado? Eu tenho certeza que não. Você quer para teu filho, para tua filha, um lar em que Cristo não seja verdadeiramente a presença daquele lar? Eu tenho certeza que não. Você crente ou não? Você crente ou não, eu tenho certeza que você não quer isso para você, não quer para seus filhos. Então, naquilo que eu vivi no meu primeiro casamento, era só confusão, só coisas que não agradavam ao Senhor. É por isso que diz, meu irmão, crente sempre tem ex. Eu posso lhe falar uma coisa, não é uma coisa que eu tenho orgulho. Eu tive esse relacionamento com a mãe dos meus filhos, não deu certo, por infantilidades. Aí o que é que faz? Eu digo, eu vou começar outra. Só que eu começo de uma forma errada. E aquilo que começa de uma maneira errada não dá certo. Aquilo que você faz na tua vida, se você está começando de uma maneira errada, pare e reflita. Mude a forma de agir, porque se está começando errado, muito provavelmente vai dar errado. Me relacionei com outra pessoa. Ah, digo, eita, esse irmão é uma bênção, né? Já foi em 2. Eu não tenho, irmão, isso é muito difícil para mim, para eu falar. Eu não tenho orgulho disso. Geralmente os homens aí fora, eles têm prazer, né? Eu tive uma namorada, tive 2, tive 3. Geralmente é motivo de orgulho. Para mim é motivo de vergonha. Porque não foi isso que Deus planejou para mim. As promessas que Deus tinha para mim, não era essa. Só que uma hora a gente aprende. Uma hora a gente tenta entender isso daí. E foi o que aconteceu comigo. Me relacionei com essa outra pessoa, não deu certo. Coisa errada, pecado, não deu certo. Hoje são 7, não é isso? Ou são 8? Do mês de novembro. 8. No dia 5 de novembro de 2015, era um congresso de mulheres. Eu estava aqui. Eu comecei a voltar para o Senhor nesse dia. Me converti com 11 anos, passei uma época afastada.
E quando eu decidi voltar para os caminhos do Senhor, eu disse, eu não quero mais nunca passar pelas coisas que eu passei. Mais nunca. E isso, eu passei 3 anos só. 3 anos. 3 anos sem me relacionar com ninguém. E confesso, irmãos, que eu não tinha mais expectativa. Não tinha. Confesso que eu já estava sossegado. Alguns irmãos brincavam, irmão, não vai casar não, eu vou ficar que nem Daniel. Vou ficar que nem Paulo, eu costumava dizer isso. Mas para a glória do Senhor. Não para mim, meus irmãos. A mesma situação de orgulho, de que eu não tinha orgulho. Para a glória do Senhor. Hoje, Deus me deu uma bênção. Irmãos, com todo respeito a todas as irmãs. Mas não tem mulher mais linda que essa aqui, não. Não tem, que Deus me deu. E até os traumas físicos que Mefibosete, pelo fato de ficar aleijado, Deus ainda deu um jeitinho. Por quê? Um homem buchudo, barrigudo, careca que o cabelo está caindo, orelhudo, Deus ainda deu uma mulher maravilhosa dessa. Bem assim é na tua vida, meus irmãos. As marcas que tem no teu passado, talvez o teu lar se encontra hoje desestruturado. Talvez o teu lar se encontra hoje de uma forma que você tem deixado marcas na tua vida em que você não está satisfeito, em que você tem perdido o seu sono, em que você tem tirado noites em claro, até apresentando ao Senhor. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, essa noite é noite de restauração no teu lar também. A tua família é projeto de Deus. A tua família é plano de Deus na tua vida. As promessas que Deus tem para mim e para você é de um lar estruturado. Deus, Ele tem uma preocupação enorme com a família. E Ele cuida de cada um de nós. E esses traumas que porventura você tenha, ou da sua infância, ou da sua juventude, ou até de agora, eles vão cair por terra. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda. Deus, Ele não muda. E Ele quer transformar a tua vida. Ele tem visto as tuas angústias com o teu esposo. Ele tem visto as tuas angústias com os teus filhos, com a tua esposa. Mas esta noite, no nome de Jesus, Ele vai estar lembrando da promessa. Irmãos, para a glória do Senhor, hoje eu tenho a felicidade de dizer que o meu lar, ele pode ser considerado como um exemplo, não de mim, mas para a glória do Senhor, porque Deus me deu uma bênção na minha vida. Deus, Ele me abençoou de forma tal que eu não imaginava. Talvez você está aí sentado, eu não ia falar isso aqui não, mas Deus me incomodou. Talvez você está aí sentado há muito tempo só. Talvez você tenha tá até se achando que sua idade já passou. Mas Deus está falando, tenha paciência e continue fazendo a minha vontade. Porque no meu tempo, não o teu, eu vou fazer grandes coisas na tua vida. Lembra da promessa? Lembra da promessa? Davi lembrou. Deus vai estar lembrando na promessa que tem na tua vida. Você jovem, você homem, você mulher, que porventura, casamento é bênção. Talvez você tenha até desistido, já tenha tentado, mas uma coisa eu digo, busque fazer as coisas do jeito que o Senhor quer, porque grande é a recompensa. E nós vemos que as marcas que Mefibosete passou, as marcas físicas, as marcas familiares, causou algo muito grande, gerou um trauma emocional. Irmãos, o que temos visto de pessoas que chegam nas igrejas, e não são pessoas só que não são evangélicas não, dentro da igreja, com problema de depressão, com problema de se achar algo, como Mefibosete se achava. A Bíblia fala que Mefibosete, quando está na presença de Davi, ele estranha. Ele teve medo quando
ele vai até Davi. Sabe por quê? Ele poderia achar, lembra do que eu falei, que quando os reis morriam, toda a geração dele era morta? Mefibosete temeu, porque ele sabia que poderia acontecer, porque ele estava escondido até então. E ele se achava com a família perdida, com os seus traumas físicos, os seus traumas emocionais, um cão morto. Talvez você está aqui, talvez você está no seu lar, escutando essa mensagem, no dia de hoje ou futuramente, porque fica no YouTube. Talvez você está aí neste momento, se sentindo um cão morto, mas já foi cantado aqui, você é raridade. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. As promessas que Ele fez na tua vida vão se cumprir. Esse papo que você não tem valor é coisa que o inimigo coloca. Talvez você está aqui esta noite com o coração amargurado. Talvez você tenha perdido noites de sono por não ter uma perspectiva de vida. Talvez os teus planos na tua vida que você fez, ele tem sido cada vez mais frustrados. Mas uma coisa eu te digo, não desista. Não desista, meu filho. Sabe por quê? O meu Deus não muda. Deus não muda. Ao contrário do que tem sido pregado aí fora, por pessoas que se dizem crentes, Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo, aquele que desceu, que veio para aqui, para este mundo, dar a vida na cruz do Calvário pela tua vida. Jesus Cristo, quando estava na cruz, Ele sabia que você ia estar aqui esta noite. Ele sabia que a morte dele não ia ser em vão, que através da graça de Jesus, você teria novamente livre acesso a Ele. O pecado, a queda do homem, afasta, mas a graça de Jesus traz de volta. A graça de Jesus, graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele decidiu descer. João 3,16 fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele não precisava. Ele não precisava de mim. Ele não precisava de Bruno. E me perdoe, não fique chateado comigo. Ele também não precisava de você. Irmão, eu vim para a igreja para escutar isso. É a verdade. Só que isso se torna de uma maneira mais linda. Que mesmo sem precisar, Ele decidiu descer. Ele decidiu descer para te salvar. Ele decidiu porque Ele valia, era necessário, e você valia o preço do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Davi, ele fala para Mefibosete, por amor a Jonatas, eu vou restituir aquilo que é teu, não temas. Meus irmãos, Deus, Ele tem tanta bênção na nossa vida que muitas vezes nós temos medo, nós ficamos com medo. E uma coisa que eu digo para você, não estranhe não. Vai chegar bênção na tua vida, porque Deus, e você ainda vai sentir assim, meu Deus, será que é isso mesmo? Vai ser tão bom, mas não tenha medo não. Sabe por quê? O rei, ele está dizendo para você, não temas, eu sou contigo, eu vou restituir aquilo que foi quebrado, aquilo que foi destruído, eu vou restituir na tua vida, não porque você merece, mas porque eu decidi, porque eu te amo, eu dei a minha vida na cruz do Calvário por você. É esse o recado que Deus tem para você esta noite. Você não merecia, Bruno não merecia, mas Deus olhou para um homem desengonçado, para um homem falho, pecador, e Ele olhou, Ele sabia, não para minha glória, meus irmãos, mas porque Ele nos amou, e Ele cumpre
as suas promessas. Outra marca que nós podemos ver na vida deste jovem de Mefibosete é uma marca social. É um trauma social na vida dele. Social por quê? Ele, quando sai desta parte, ele vai morar num local chamado Lodebar. Lodebar, a tradução dele fala que é um local de esquecimento, sem pasto, deserto. Deserto é algo que nós passamos todas as vezes na nossa vida. Nós, quando estávamos no mundo, nós estávamos em Lodebar. Nós caímos e nós estávamos em Lodebar. E Lodebar é local, como eu falei, de esquecimento. É local onde só vivia gente que não prestava. Para a sociedade. Para a sociedade, era só pessoas excluídas. E meus irmãos, como a igreja do Senhor, às vezes é uma palavra até agora que a gente dá um glória a Deus, de restituição, de alegria, Deus vai restituir tua família. Só que eu acho que agora eu não vou escutar muito glória a Deus, não. Não era uma coisa que eu queria dizer. Mas se Deus me deu a responsabilidade de falar, eu vou falar. Não fique chateado comigo. A igreja, preste atenção, olha para cá para mim. Isso é muito sério que eu vou falar. Essa noite é de restituição, essa noite é de transformação, mas essa noite também é de você parar para pensar e refletir. É uma noite de reflexão. A igreja do Senhor, ela tem sido omissa, muitas vezes, com o mundo aí fora. A graça do qual nós recebemos, muitas vezes, nós como igreja temos sido omissos. Nós estamos deixando em Lodebar, mas é também função, assim como Deus usou Davi, de nós não nos esquecermos daqueles que estão aí fora. A graça de Jesus, ela entra na tua vida, só que ela não entra de uma forma passiva, não, ela é ativa. Ativa? Como assim, irmão? A graça, o perdão que Deus te deu, ele não pode ser para você sentar aqui no culto e você não estar se importando com as pessoas que estavam aí fora. Se você, porventura, tem agido desta forma, Deus manda que você abra os teus olhos. Porque a graça que Jesus Cristo nos dá, se ela não gerar em você uma necessidade para que você leve essa graça às outras pessoas, pare e reflita. Porque ela não está agindo da maneira que ela é para agir. A igreja, ela não pode se acomodar. Qual foi a última vez que você saiu para um evangelismo? Qual foi a última vez que você falou de Jesus no teu trabalho? Ontem pela manhã, o pastor Cícero entrou em contato comigo para trazer uma palavra, porque ele está enfermo. E eu disse, está certo, pastor. E eu fiquei procurando uma palavra. E acontece que eu fiquei naquela coisa, fiquei muito ansioso. A minha mulher falou que eu podia passar, o pastor Cícero era para me chamar sempre, porque fiquei sem comer, não dormi direito e tal, a gente emagrece, né? Só que a gente nessa ansiedade, eu pedi, irmãos, quando deu 3 horas da manhã dessa noite, eu não conseguia mais dormir. E eu disse, meu Deus, 3 horas da manhã, já imaginava qual era a palavra. Só que eu digo, os irmãos sabem, aqueles que não conhecem vão saber agora, eu sou mototáxi. 3 horas da manhã, eu digo, rapaz, eu não estou conseguindo dormir mesmo, eu vou sair para rodar. Tem alguns conhecimentos de um pessoal que fica na rodoviária, que trabalha lá, e eu tenho esse conhecimento. Saí, peguei a moto e fui para lá. Eu não entendi o porquê, mas fui. Nunca imaginava o que ia acontecer. Quando eu chego na rodoviária, os irmãos sabem, ali é um verdadeiro Lodebar. Quem presencia ali, quem já passou, infelizmente, meus irmãos, tem tanta gente ali drogado, tantos lares que são destruídos, de pessoas que estão excluídas da sociedade. E muitas vezes, por minha culpa.
por tua culpa. Porque a gente muitas vezes passa, olha e não dá o valor devido para as pessoas. Você tem dado esse valor? Se você passa por uma pessoa e você vê um drogado, um pedinte, e isso em você não te incomoda mais, me perdoe, pare e reflita. A graça de Jesus não é só para você não, é para a vida dele também. Desculpe, não escutei nenhum glória a Deus, mas é verdade. Se você passa por aí, as obras, elas não vão te salvar. As obras, a fé sem as obras é morta. A tua fé não pode ser uma fé morta. Você não pode ficar indiferente, sabe por quê? Aquela vida que se encontra ali, ela tem o mesmo valor. O sangue de Jesus foi por mim e foi por ela. E acontece que eu estava ali naquele local, aí chega uma senhora, Dona Vera, não conhecia essa madrugada. Ela disse, meu filho, toda agoniadinha, apressada, foi para um lado, foi para o outro. Vamos ali no José e Maria. Quem é mototáxi sabe o que é que tem no local onde ela ia, perto da feira. Não sei se vocês conhecem. É outro Lodebar. É um ponto de droga. E todas as vezes que acontece essa situação comigo, eu deixo a pessoa, ele, não, eu vou esperar para voltar. Eu digo, não, vou deixar você, vou falando de Jesus para ela sair dessa vida. Só que falei com ela tudo, e ela disse, você me espera? Eu digo, não, porque eu sabia que ia fazer coisa errada, ia comprar droga. A verdade é essa. E eu comecei a falar do amor de Deus. Aí eu comecei a entender o porquê. Uma vida que talvez você possa até ter visto, mas você não se apercebeu de como tantas vidas tem aí fora. Comecei a falar do amor de Deus para essa mulher. E essa mulher, ela começou a se incomodar, a ficar assim. Ela disse, você está gravando aí? Ela pegou o meu celular, fica no local da moto assim. Ela disse, não estou gravando não se preocupe não. Mas Jesus te ama. Uma simples palavra emocionou o coração daquela mulher. Mas ainda assim não era o fim. Quando ela vai, isso era 4h30 para 5 horas da manhã, aí eu vou, encosto que lá na feira do José e Maria, tem um ponto de mototáxi. Aí tinha um local que tinha um café ali, só que meu plano era tomar um cafezinho, que eu gosto muito de café. E acontece que quando eu vou encostando na moto, meus irmãos, Dona Cássia é o nome dela, eu não conhecia. Quando eu encosto a moto, meus irmãos, pense aí numa sequência de palavrão, essa mulher falar de maldição. Começou a falar. E eu digo, meu Deus do céu. Aí eu disse, a razão de eu estar aqui acordada, sabe o que era? Era porque aquela vida que estava ali, muitas vezes, isolada, Deus tem uma preocupação enorme com ela, para dar uma palavra. Não para minha glória. E eu entendi que eu estava ali. Não porque eu ia sair para trabalhar, para ganhar o meu orçamento, para melhorar meu orçamento. Não. Mas era que Deus tinha uma palavra. E quando eu desço da moto, aí ela já se agonia logo, ela olhou para mim assim e disse, moça, a senhora está bem? Ela disse, o que é? Você é crente? Eu disse, para a glória de Deus. O que foi que está acontecendo? Ela me falou da sua vida, que eu não vou falar por conta do horário. Mas ela falou de várias formas, de coisas que já tinham acontecido na vida, de coisas terríveis, de Lodebar na vida dela. E se tem uma coisa, meus irmãos, que me comoveu, é de ver o cuidado de Deus na vida de pessoas que muitas vezes, por mim e por você, a gente não dá valor. O cuidado com duas vidas que estão jogadas aí fora. Ele incomodar alguém para ir levar uma palavra, para dizer assim, Jesus te ama. Isso é muito sério, meus irmãos. Nós temos sido omissos com a graça do Senhor. Mas esta noite, Deus está te fazendo refletir. Deus está fazendo você parar e refletir. Meu Deus, como eu tenho agido com a graça. O ide de Jesus é para onde você estiver.
você seja usado, seja você varrendo uma calçada, ou seja você sendo um médico curando vidas. Deus, Ele quer te usar aonde você for. Não seja omisso. A graça do Senhor é para você também. A graça do Senhor é para aquelas vidas que estão aí fora. Nós precisamos sair dos bancos da igreja e levar a palavra aí fora, aonde você quer que você vá. Me perdoe que pode ser até uma palavra dura. Só que quando eu estou falando com vocês, eu estou falando comigo. Porque eu confesso aos irmãos, muitas vezes sou omisso. E nós temos que mudar. Nós não podemos nos acomodar com o que tem acontecido aí fora. Deus, Ele te chamou. Deus derramou a tua graça. Mas não foi só para você. Foi para todos. Por aquela pessoa que se encontra aí fora. Jogadas nos guetos, nos lodebares da vida. Deus, Ele trouxe você aqui esta noite para que você abra seus olhos e você seja canal, que você seja instrumento da graça de Jesus na vida das pessoas. A graça de Deus faz com que Ele, mesmo sem sabendo da nossa situação, Jesus, Deus, Ele mesmo vai buscar. A Bíblia fala que Davi lembrou da promessa e mandou buscar Mefibosete. Eu fico imaginando a situação de Mefibosete. Aleijado, sem se movimentar. E saber que Deus estava ali. Davi estava ali lembrando. Ele ficou preocupado. Talvez você não saiba o valor que você tem para Deus. Talvez você não saiba. Talvez você chegou aqui esta noite se achando um lixo. Se achando fraco. Pobre. Mas eu vou te dizer uma coisa. É isso que você é, lixo, pobre, se você não escutar a voz do Senhor. Porque o valor que você tem, essa raridade que você tem, ela só existe se você escutar. O valor que você tem só existe se você escutar o chamado de Deus na tua vida. Se você não escutar o valor, se você não escutar a voz do Rei a te chamar, você não tem valor nenhum. Me perdoe. O valor que você tem, o valor que nós temos, é igual a um barro. O barro, simplesmente barro, ele não tem valor nenhum. Você pode pegar em qualquer canto. Mas um barro em que ele está na mão do oleiro, o barro que está na mão daquele que ornamenta e que faz virar um vaso de honra, torna a dar valor àquilo que o inimigo te tirou. Esse valor que você possa estar sentindo, você pode restituir se você se prostrar e adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aquele que desceu e veio a este mundo sem nós merecermos. Ele veio. Irmão, coloca aí o outro texto, irmão. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Eu já estou terminando, meus amados. Esse é um texto muito conhecido, diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, dos 5, 6 e 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Jesus, Ele desceu por mim e por você. E o que você tem feito para que um Deus, o próprio Deus descesse, viesse a este mundo, fosse lá em Lodebar te buscar, dar valor à tua vida, o que você tem feito por Ele? Você tem escutado a voz do Senhor a te chamar? Às vezes a gente escuta, mas a gente não quer escutar por medo. Mas Deus está dizendo, não temas. Não temas, porque Jesus desceu aqui neste mundo, Ele foi lá em Lodebar para buscar, foi resgatar Mefibosete. E Ele está aqui esta noite. A graça transforma a nossa vida. A graça de Deus, ela transforma. E sabe o que é que acontece? Ela restitui. Eu não sei aquilo que foi perdido na tua vida.
Mas eu conheço um Deus que Ele te conhece desde que você estava no ventre da sua mãe. Desde que você estava no ventre envolto, Ele já te conhecia. Ele sabia que você estava aqui esta noite. Ele sabia que você estava aqui. Você acha que você veio aqui por um acaso? Veio não. Deus, Ele tem um recado para a tua vida. Eu desci. Jesus desceu aqui. O meu sangue foi por você. O sangue de Jesus, Ele nos purifica de todo pecado. Aquilo que o inimigo te tirou, Ele vai restituir na tua vida. Mefibosete, ele teve suas terras. Mefibosete, ele teve tudo aquilo restituído. E sabe Ziba, ele agiu aqui como como uma figura de Satanás. Porque quando Davi fala com o servo, com Ziba, ele fala, só tem um aleijado ali. Ele sabia que Mefibosete era herdeiro de Saul. Ele era neto de Saul, então ele tinha direitos. E Davi restituiu. O inimigo tem colocado coisas na tua cabeça que tem feito você pensar em desistir. O inimigo tem colocado na tua mente, tem tirado o teu sono. Mas esta noite, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores entra aqui na tua vida com providência, para que toda maldição do inimigo caia por terra. Aquilo que foi roubado da tua vida, Deus vai restituir. Talvez você chegou aqui e você não tenha mais família. Talvez você esteja sem emprego. Talvez você esteja em todas as áreas da sua vida, olhando para um lado, olhando para o outro, se sentindo como Mefibosete, um cão sem dono, se sentindo em Lodebar. Mas Deus está aqui esta noite, falando para você, ei, sai de Lodebar, vem para a minha presença, eu quero te levar para Nova Jerusalém, eu quero te fazer com que você esteja na minha mesa, bebendo comigo, ceando comigo. Deus tem para você esta noite uma mesa farta, para que você aproveite aquilo que Ele te deu, e que o inimigo tirou da tua vida. Deus, Ele tem salvação para você. Deus, Ele tem as promessas dEle cada vez mais se renovando na tua vida. Espera, confia, porque Ele vai fazer, Ele vai restituir. Permaneça na posição. Levante-se agora esta noite, por gentileza. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que amor tremendo, meus irmãos. Que amor tremendo, um amor maravilhoso. Pela graça, nós saímos de Lodebar, nós saímos do mundo, e nós vamos sentar na mesa em Nova Jerusalém. A promessa que Deus tem na minha vida e na tua, é para nós subirmos aos céus, estar com Ele, louvando a Ele, exaltando a Ele. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. A graça do Senhor está aqui esta noite, para que você que porventura não tenha sentido, possa ter esse prazer de sentar à mesa com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sem a graça, nós somos aleijados, nós somos sem valor. Sem a graça de Jesus, você não é nada. Você não tem valor. Mas o valor que tem dentro de você é Cristo que te dá. Na mesa, Mefibosete estava ali sentado. Eu fico imaginando a cena, meus irmãos. Ele sentado ali, olhando toda aquela mesa cheia, farta, como Deus tem para você. Mas também, se ele olhasse por debaixo assim da mesa, ele ia olhar as pernas dele aleijada. Sabe por quê? Porque a glória não é nossa. Eu sei de onde Deus me tirou e onde Ele tem me colocado. Não porque eu sou bom, porque eu não sou, meus irmãos. Eu sou falha. Assim como você, Deus tem uma mesa para você,
mas Ele não vai tirar as marcas do teu passado. As marcas ficarão ali, para que você lembre e olhe de onde Ele te tirou e aquilo que Ele restituiu. É por isso que você passa pelo que você está passando. É para que você veja e reconheça o tamanho da obra. Eu olho para a minha vida e digo: meu Deus, quem era eu? Eu resolvi as coisas no meu lar, com briga, com grito. Os irmãos percebem que eu falo alto. Quando acontecia de ter qualquer problema, o vizinho lá na 14ª casa da rua já escutava, que sabia que era na casa de Bruno. Talvez você esteja passando por isso, mas eu sei o que Deus tem para você. E você tem a oportunidade desta noite de estar na mesa e olhando para você, vendo que o valor que você tem é única, exclusivamente do Senhor. Queria que o coral pudesse, o irmão pudesse louvar o Senhor. Os planos que foram embora, Louve ao Senhor neste sonho momento. que se perdeu, Talvez teus sonhos, o que era, vamos louvar, é luto do que já morreu. talvez teus sonhos foram Não perdidos, podes pensar que esse é o teu fim, mas não é teu fim. não é o que Deus planejou. Não foi isso que Deus Levante-se do planejou chão, para você. Erga um clamor. Erga um clamor agora, adore ao Senhor neste momento, meu amado. Deus tem restituição na tua família. Deus tem restituição na tua vida espiritual. O azeite de Jesus está esta noite passando nas tuas feridas, te levando a águas tranquilas. Ele está te lavando. Ele está dando refrigério para você que chegou esta noite aqui angustiado. Para você que se encontra em casa, Deus tem refrigério para você. Louvado seja o nome do Senhor. Os planos que foram embora, o sonho ao Senhor neste que momento. se perdeu, o que era é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, Erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, Senhor. Sara-me, e põe teu azeite em minha dor. Restitui, Senhor. Restitui na vida daquelas pessoas, Pai, que chegaram aqui angustiadas, que chegaram aqui apreensivas com o dia de amanhã, que estão com o coração voltado, Senhor. Restitui na vida de cada um que se encontra esta noite, Senhor. Entra com providência, Senhor. Tu és o mesmo Deus que lembrou de Mefibosete e está chamando cada um de você que se encontra aqui esta noite. E Ele está te chamando de uma maneira especial. É pelo teu nome. A graça de Jesus é na tua vida. Porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Baixinho agora, meu. Restitui. Meus amados, porventura tem alguém esta noite que ainda se encontra em Lodebar, que tem passado por momentos de angústias, de tormentas, mas que tem escutado a voz do Senhor esta noite, te chamando. E Ele não te chama como um qualquer, Ele te chama pelo teu nome, falando: Rodrigo, Maria, Renata, Ele tem te chamado. Existe aqui esta noite alguém que não conhece a Jesus e se encontra em Lodebar e quer conhecer verdadeiramente o valor do Senhor na tua vida e quer aceitar Jesus como seu Salvador. Levante uma das suas mãos assim neste momento. Eu quero te dizer uma coisa. Mefibosete, ele não estava pronto para estar na mesa, mas foi um convite do rei. Talvez você esteja pensando neste momento: irmão, eu não estou preparado,
Eu sou pecador, eu sou falho. Eu tenho uma coisa para te dizer. É nisso que meu Deus é especial e é especialista. É de buscar esse pecado que você tem e tirar da tua vida. E a graça dele valer para você. Você nunca vai estar pronto para aceitar Jesus, porque é ele que te aceita. E ele só vai mudar a tua vida e te chamar na mesa se você escutar a voz dele e ir. Há alguém que quer aceitar Jesus esta noite? Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade do nosso pastor Cícero pela responsabilidade. Quero agradecer pelo privilégio de estar aqui. Muito obrigado, pastor, pela confiança. É uma responsabilidade muito grande. E que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos. Meus irmãos, saiba que aquilo que foi te mandado embora, que aquilo que foi tirado de você, Deus ele vai restituir. Que o Senhor, pois, nos abençoe.